Tem muita coisa estranha acontecendo aí no cenário internacional e esse pessoal está preparando ali ou organizando o fim do mundo. Então, queridos, eu quero dizer para vocês aqui, te dar um spoiler para você abrir um pouco o seu entendimento, para você se tornar um cara mais maduro. Eh, Esse pessoal está preparando ali ou organizando o fim do mundo. Como assim organizando o fim do mundo? Esse mundo que existiu da Segunda Guerra Mundial até hoje, ele já acabou. Ele acabou no dia 24 de fevereiro de 2022, ele acabou no dia 28 de fevereiro de 2026. No dia 24 de fevereiro de 2022 foi o início do conflito em Kiev e ele acabou porque a primeira medida que o Biden tomou foi retirar a Rússia do sistema SWIFT, que é o sistema de pagamento internacional. Isso é uma destruição do sistema global instaurado depois da Segunda Guerra Mundial, com o mundo globalizado fazendo comércio aberto entre si. Perfeito? Então, isso já foi uma destruição total daquilo que Henry Kissinger chamava de ordem mundial baseada em regras, né? Ou a ordem mundial globalizada, em que o dólar é a moeda de equivalência geral de valor, de troca, reserva de valor global, e todo mundo comercializa com todo mundo usando o dólar, tá? Ali termina essa ideia de que todo mundo pode comercializar com todo mundo e o dólar deixa de ser a moeda que todo mundo usa para comercializar, porque a Rússia foi expulsa do jogo e também os outros países viram que você dolarizar a sua economia ou usar o dólar como instrumento de comércio global virou algo arriscado, porque de repente os Estados Unidos pode chegar para você e falar: olha, a gente não quer que você jogue mais o jogo, e você fica numa situação muito complicada. É claro que a Rússia sabia que isso ia acontecer, já estava no plano deles. Isso é uma outra conversa que eu tenho escrito nos meus livros, desde lá do A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, quando eu expliquei que a Rússia já estava se preparando para se desligar do sistema global desde os anos 2010, até com a ideia da internet soberana, que era a internet que eles montaram, que é uma internet desligada da internet global, segundo eles, com a desculpa de impedir um ataque cibernético vindo de fora, mas na verdade, no meu entendimento, é para todo mundo que está na Rússia achar que está na internet global, mas está só numa internet dentro da Rússia, de forma que eles controlem o tipo de informação que chega até eles, né? E o Putin só está no poder aí há 20 anos porque ele tem controlado muito bem as informações. Óbvio, o cara vem da KGB. Então, meus amigos, em fevereiro de 2022, um pilar dessa ordem mundial foi por água abaixo, que é todo mundo comercializa com todo mundo e o dólar é a moeda que todo mundo está liberado para usar. No dia 28 de fevereiro de 2026, o petrodólar foi para o espaço, porque a gente viu que o petrodólar era uma aliança entre os Estados Unidos e os países exportadores de petróleo, em que os países exportadores de petróleo só poderiam vender petróleo aceitando o dólar e o dinheiro que eles ganhavam eles investiriam nos Estados Unidos. Em troca disso, os Estados Unidos ofereceriam proteção para eles. Os Estados Unidos sabiam que com a ofensiva que eles fizeram lá no território iraniano, eliminando toda a liderança iraniana, eles sabiam que os iranianos iriam retaliar contra os países aliados dos Estados Unidos do Golfo. A gente está falando de Catar, Arábia Saudita, eh, Bahrein, né, Emirados Árabes. Os Estados Unidos sabia que ia ter esse ataque, só que os Estados Unidos, no final das contas, até estavam achando bom isso, porque quem que está vendendo agora gás natural, petróleo para todo mundo? Os americanos. Então os americanos indiretamente tiraram de cena os seus próprios parceiros do Oriente Médio e eles que estão querendo ser os grandes vendedores de petróleo e de gás para o mundo inteiro. Inclusive, eles que estão vendendo o gás hélio lá para a TSMC de Taiwan e para a Samsung na Coreia do Sul, para que eles possam resfriar as máquinas que imprimem os chips, né, e aqueles transistores ali tão complexos, né? Então, a ordem internacional ela já acabou, mas a gente acha que existe uma briga real entre Estados Unidos, China e Rússia, mas na verdade o que eles estão fazendo é acordar entre eles como eles vão dividir entre si o mundo. É mais ou menos o que aconteceu no final do primeiro grande conflito mundial, no final do segundo grande conflito mundial, quando eles repartiram o mundo entre eles. Você sabe que no final do segundo grande conflito mundial, quem sai vencedor são os aliados, e os aliados são compostos ali por Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. E aí, Estados Unidos, Inglaterra e Rússia dividem o mundo entre eles, assim como Portugal e Espanha dividiram o mundo na época do Tratado de Tordesilhas, né?
Então essa ideia de dividir o mundo entre potências é algo que não é novo para quem conhece história, e quem conhece história não vai repetir os erros do passado, tá bom? Então, meus queridos, não se iludam, tá? Nenhum avião entra na Rússia sem eles saberem. Houve uma reunião, sim, de alto nível. A gente já sabe que o diretor da CIA foi à Rússia conversar o quê? A gente não sabe exatamente, mas grandes transformações estão chegando porque ele não foi lá à toa. Eles foram lá para negociar algo. E daqui a pouco, ao meio-dia, eu vou dizer para vocês o que eu imagino que eles estejam negociando. Porque antes dos Estados Unidos partirem para cima da Venezuela, o Putin foi até o Alasca e ele e o Trump tiveram uma conversa. Você acha que foi coincidência que no dia seguinte, num domingo, em que eles tiveram a conversa, na segunda-feira seguinte, os Estados Unidos começaram as ofensivas contra a Venezuela? Claro que não. Houve algum tipo de acordo ali de que a Venezuela seria tomada pelos Estados Unidos e Putin não faria nada para atrapalhar esses planos norte-americanos. E é claro que, para isso, Trump deve ter dado a Putin uma contrapartida. Eu imagino que a contrapartida seja ele levar a vitória no conflito lá contra Kiev e ficar controlando boa parte da Europa, principalmente da energia na Europa, tá? Eu imagino que essa tenha sido a conversa entre eles. E se o diretor da CIA foi à Rússia agora e no mesmo dia Putin liberou três leis novas, 3 medidas provisórias, 3 ordens executivas novas, que a gente não tem acesso ainda ao conteúdo, mas, esses documentos foram assinados, significa que algum acordo muito poderoso foi feito. Talvez esse acordo envolva o destino do que está acontecendo no Oriente Médio ou envolva, um futuro conflito entre Israel e a Turquia. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho, mas daqui a pouco, ao meio-dia, eu vou trazer mais detalhes para vocês sobre isso, para você não ficar se iludindo com bobeira, tá? Então, esses caras estão, organizando entre eles o fim do mundo e o controle desse novo mundo, que vai muito na linha, eu sempre tenho dito, daquilo que George Orwell fala no 1984, que é a ideia de você ter, depois de um grande conflito global, o mundo dividido entre 3 grandes regiões, 3 grandes tiranias. Oceania, que é comandada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, a Eurásia, que é comandada pela Rússia, e a Lestásia, que é comandada pela China. É isso, meus amigos, acabou. Esses caras estão dividindo o mundo entre eles, assim como Portugal e Espanha dividiram o mundo na época do Tratado de Tordesilhas, e depois também como eles dividiram o mundo no pós-Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, tá bom? A história se repete, a história rima, se repete, e quem conhece a história não vai repetir os erros do passado. E houve um pouso misterioso de um avião norte-americano lá em Moscou, e aí as notícias dizem assim: "Não, o pessoal de Moscou não sabe o que que é. O pessoal de Moscou está pedindo uma investigação". Meu amigo, você acha que no país do Putin algum avião pousa lá sem eles saberem antecipadamente que o avião está vindo? Meu amigo, se o avião chegar ali e quiser entrar no espaço aéreo russo sem aviso, já teria sido derrubado antes de chegar no espaço aéreo russo. Inclusive, hoje a gente já sabe que antes desse avião chegar lá, os Estados Unidos pediram para Kiev parar de jogar ataques em cima de Moscou para, por engano, não acertar a própria aeronave americana. E assim como quando senadores como Lindsey Graham iam lá para Kiev, os russos também não atacavam a região para não, sem querer, eliminar um senador americano e gerar um grande problema. Apesar de que o senador Lindsey Graham acabou falecendo misteriosamente, até hoje a gente não sabe exatamente o que que aconteceu